A maior parte do conteúdo cristão que existe hoje dá uma motivação que dura pouco tempo e logo desaparece. Esse vídeo não é assim. Hoje eu vou te mostrar 7 regras que a Bíblia ensina para o homem. Não porque elas são fáceis de seguir, nem porque fazem você se sentir bem, mas porque elas são verdadeiras. E o homem de Deus não precisa de palavras bonitas, ele precisa da verdade. Primeira regra: a Bíblia não pede que você se sinta motivado, ela pede que você obedeça mesmo sem vontade. Paulo escreveu no livro de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, havendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Esse texto de Paulo não é uma mensagem de motivação, nem um incentivo para começar a semana mais animado, motivado. Ele está mostrando a atitude de um homem que entendeu que precisa controlar o seu próprio corpo e que isso não depende do estado, do sentido naquele momento, do estado emocional que ele está. É justamente aqui que muitos homens cristãos erram. Eles esperam ter vontade, sentir sentimento, esperam sentir um ânimo, esperam estar inspirado para orar, para ler a Bíblia e para vencer as tentações. Enquanto ficam esperando esse sentimento chegar a essa fase, os dias passam, os bons hábitos não são criados e a vida espiritual fica dependendo de um sentimento que muda a todo tempo. A primeira regra é esta: a obediência vem antes do sentimento e não ao contrário. Isso significa que você, homem, ora mesmo sem sentir vontade de orar. Você lê a Bíblia mesmo sem sentir vontade de ler. É nesse passo da obediência, antes do sentimento aparecer, que a verdadeira força começa a crescer dentro de você. A segunda regra é: o que entra pelos seus olhos não some quando a tela do celular fecha. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, os olhos são a janela do corpo. Se seus olhos estiverem saudáveis, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Mas se os seus olhos estiverem doentes, seu corpo ficará cheio de trevas. Na prática, o que esse texto está dizendo aqui, isso quer dizer que tudo o que você vê não fica do lado de fora. Tudo o que você vê entra para dentro de sua mente. E com o tempo, gostando ou não, concordando ou não, isso começa a construir ou a destruir alguma coisa dentro de você, de forma silenciosa, mas consistente. A pornografia que você assiste de madrugada não desaparece quando você fecha a tela. Ela continua na sua mente, mudando a forma como você olha para as mulheres, mudando a forma como você vê um relacionamento e até mesmo mudando a forma como você se aproxima de Deus em oração. O mesmo acontece com o conteúdo das redes sociais, que desperta raiva, desperta inveja, desperta comparação em você. Todos esses sentimentos não ficam só na tela do seu celular. Ele entra no seu coração e vai mudando a forma como você enxerga a sua vida e as outras pessoas e até o próprio Deus. A segunda regra é esta: você é responsável por aquilo que você deixa entrar pelos seus olhos. Nenhum algoritmo quer saber se você vai crescer, eles não estão nem aí. Ou se você vai se tornar um homem melhor. Ele só vai te mostrar aquilo que prende a sua atenção, mesmo que para aprender seja algo ruim para você. Por isso, a decisão de cuidar do que entra na sua mente precisa ser sua, todos os dias e de propósito. Porque o homem que não escolhe o que entra na sua mente acaba deixando que o mundo escolha e decida o que vai entrar na mente dele. Terceira regra: porque Deus nunca chamou nenhum homem para ser herói solitário. E o que isso tem a ver com você? A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 17: o ferro afia o ferro e o homem afia o outro. Essa é uma verdade que o mundo tenta fazer as pessoas esquecerem. Hoje, muitos homens acreditam que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, que fazer tudo sozinho é um sinal de força e que a fé é algo tão pessoal que ninguém precisa participar dela. Pensando assim, um homem vai se isolando,
guardando as lutas só para si mesmo, só para ele, esconde as quedas, recusa ajuda e fica cada vez mais vulnerável. Porque ele está enfrentando sozinho uma batalha que Deus nunca quis que ele enfrentasse sozinho desse jeito. A terceira regra é esta: você precisa de outros homens ao seu lado. Não porque você é fraco, mas porque foi assim que Deus planejou essa caminhada. O próprio Jesus escolheu 12 discípulos para andar com ele. E não viveu sozinho, mesmo podendo. Então um homem que insiste em seguir sozinho, sem prestar contas a ninguém, sem ter um irmão na fé que conhece a sua vida de verdade para desabafar, ele está deixando tudo mais difícil para ele. Você ter um amigo, uma pessoa para te aconselhar ou até mesmo para te dar uma visão diferente sobre algo que está acontecendo, desde que essa pessoa tenha a mesma fé que você, já vai ajudar muito você, homem. Então faça isso. Quarta regra: a verdade é que ninguém quer ouvir sobre o que as suas palavras estão construindo ou destruindo na sua vida. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. Isso é um ensinamento sobre como as coisas realmente funcionam neste mundo. As palavras que você fala sobre a sua própria vida têm força. As palavras que você fala sobre a sua família também têm força. O que você diz quando está desanimado, o que você fala quando ninguém está por perto, e o que você declara sobre o seu futuro podem construir ou destruir a sua vida. E não porque tem algo místico, algo mágico em suas palavras, não. Mas sim porque você vai andar com base naquilo que você acredita. E você fala naquilo que você está acreditando. Então a quarta regra é esta: um homem cristão de verdade presta atenção no que ele fala. Não porque acredita em superstição, em magia, não. Mas porque a palavra de Deus mostra que existe poder nas suas palavras. Você vai andar naquilo que você crê. Um homem que aprende a falar com sabedoria, que declara aquilo que Deus diz sobre a vida dele, em vez de repetir aquilo que o medo coloca na sua mente, está usando uma ferramenta poderosa que a maioria dos homens nunca leva a sério, que é o poder de sua língua. Quinta regra: você não está apenas tendo um dia difícil, você está em uma guerra. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestade, contra governantes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esta regra precisa ser entendida do jeito que ela realmente é. Você não está apenas passando por um momento difícil, homem. Você não está apenas sofrendo só porque tem pouca força de vontade. Você não está só cansado apenas porque a vida é difícil. Você só não está, passando por alguma dificuldade financeira por passar. Você está vivendo uma guerra espiritual de verdade, contra um inimigo de verdade que quer destruir a sua vida. Antes que você descubra quem você é realmente em Deus. E esse inimigo não usa espadas. Ele usa coisas muito mais perigosas para os dias de hoje. Então, ele usa a pornografia para tirar a sua força e acabar com a sua santidade e te afastar de Deus. Ele usa as distrações para manter você longe daquilo que faz você crescer em Deus. Ele usa a cultura deste mundo caído para fazer o pecado parecer normal, até que muitos homens já não conseguem mais ver diferença entre o que a palavra de Deus ensina de errado e o que o mundo diz que é certo. O inimigo sabe que um homem que não percebe que está em guerra em sua volta, também não se prepara para lutar. E quem não luta vai perdendo espaço sem sequer perceber. A quinta regra é esta: você precisa entender que está em uma guerra espiritual. Porque um homem que sabe que existe uma batalha vive de um jeito diferente daquele que pensa que está apenas passando por um dia ruim. A diferença entre os dois não está no tamanho do ataque, mas na forma como cada um reage quando o ataque chega. Sexta regra: o que a Bíblia diz sobre o seu corpo, que vai contra tudo que a cultura te ensinou sobre sexo e prazer. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20.
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O que a Bíblia ensina é totalmente diferente do que o mundo ensina para nós. O mundo diz que o corpo é seu e que você pode fazer o que quiser com ele, até porque é seu. Diz que o prazer sexual é apenas uma necessidade do seu corpo e que não tem nenhuma consequência espiritual, então você pode se deitar com quem você quiser. Também diz que a pornografia, masturbações e relações sexuais fora do casamento são coisas normais e que não fazem mal nenhum para você. Então, se não fazem mal, você pode e deve fazer. É isso que eles dizem. Mas a Bíblia ensina que isso não é verdade. A sexta regra é esta: aquilo que você faz com seu corpo também afeta a sua vida espiritual. O seu corpo não pertence somente a você para ser usado de qualquer jeito, porque Deus pagou um alto preço por você. Você é cristão, certo? Então existe um sangue de Jesus sobre você. Isso muda completamente a forma como um homem cristão deve olhar para a pureza sexual. Ela deixa de ser apenas uma lista de regras e passa a ser uma forma de honrar a Deus. E quando um homem entende isso de verdade, ele não luta contra a tentação sexual, contra a luxúria, pornografia, sexo antes do casamento, por medo de pecar. Ele luta porque sabe quem ele é diante de Deus e entende o que está em risco quando ele escolhe desobedecer. Sétima regra: o conforto que você está perseguindo pode ser exatamente o que está te impedindo de cumprir o seu chamado. Existe uma mentira que o mundo faz muitos homens acreditarem. E essa mentira é o conforto. O problema não é que descansar ou ter conforto seja errado. Não é isso. A mentira é fazer você acreditar que viver sempre procurando conforto, sem dor, sem esforço e sem abrir mão de nada é o melhor jeito de viver essa vida. Mas Jesus ensinou exatamente o contrário. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é um castigo, nem significa que Deus quer ver você infeliz, mas sim que você precisa negar os desejos que você quer fazer, mas que vão contra a vontade de Deus para a sua vida. Porque o homem que nunca aprende a dizer não para os próprios desejos acaba sendo dominado por eles a vida inteira. E um homem que é dominado pelos seus próprios desejos, então sempre age pelas emoções, sempre age por instinto, nunca vai viver tudo aquilo que Deus preparou para ele. A sétima regra é esta, homem: o chamado de Deus para a sua vida vai custar o seu conforto. Você vai precisar abandonar alguns hábitos, abrir mão da parte do seu tempo e fazer escolhas difíceis. A Bíblia nunca promete que isso será fácil, mas ela promete que vai valer a pena para você. E o homem que entende isso, que toma a sua cruz e continua caminhando mesmo quando é difícil, um dia olha para trás e percebe que Deus estava usando cada dificuldade para construir exatamente a vida que tinha preparado para ele e também a construir esse homem. Inclusive, tudo que o inimigo usa para enfraquecer você foi feito para você esquecer essas 7 regras que eu falei e viver como se elas nem existissem. O inimigo quer que você continue um homem fraco e desanimado. O mundo usa as redes sociais, então o Instagram, o TikTok, o Twitter, as distrações do conteúdo para prender você em coisas que roubam o seu tempo e fazem você esquecer quem você é como filho de Deus. Então, se você é um escolhido de Deus e quer se fortalecer para vencer as tentações deste mundo, clica agora no link que está na descrição do vídeo ou clica no link fixado nos comentários e vem direto para o caminho. Lá eu vou te dar uma direção de como que você pode se fortalecer como escolhido. Tá bom? Mas enfim, voltando aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita para deixar o botão de like, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo é bom e também me motiva a trazer mais vídeos, porque mostra que você gostou desse vídeo. E se você gostou do conteúdo, gostou do jeito que eu falei, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? E também me segue lá no Instagram, @lambuque, o Instagram tá aqui abaixo, que você pode tirar uma dúvida lá no direct comigo, tá bom?
E não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus. Quer o meio para te fortalecer? Clica no link abaixo. Que Deus te abençoe, campeão. Tamo junto.